Sempre o que acontece? Quando ele chega, ele faz um altar. Deus fala com ele e ele sai e vai para Betel. Ali ele faz novamente outro altar. Sempre o altar marcando, está demarcando a terra. Por onde ele passa, Deus então lhe deu. Então ele marca, é seu, né? E é um altar o quê? De adoração. É uma marca na vida de Abraão, o altar de adoração. Então ele faz aquele altar, marcando já a terra e ao mesmo tempo adorando a Deus, ele mostrando que tem uma intimidade com Deus, que ele será fiel a Deus. Então ele faz sempre um compromisso com Deus, ele dá a sua vida para Deus. Se ele não acreditasse em Deus, ele não levaria seu pai, não levaria sua família. Mas ele levou porque confiava que Deus ia cuidar dele e da sua família. Abraão passou por diversas dificuldades, perseguição, fome, né? Quase perdeu sua esposa, mentiu, né? Tanta coisa que ele fez de errado, mas também fez de certo. Tantas vezes ele esteve fora do projeto de Deus, da caminhada que Deus designou para ele, mas na maioria das vezes ele estava na caminhada certa, no rumo certo. Então ele fraquejou às vezes, mas a sua fé em Deus prevaleceu. E assim é nossa caminhada aqui na terra. Muitas vezes nós erramos, saímos fora do caminho que Deus designou para nós. Mas basta você estar em comunhão com Deus, falar com Deus, orar, jejuar, estudar a Bíblia, né? Ir à igreja, fazer a obra de Deus. E Deus vai colocar você de novo no rumo certinho que Ele quer, o projeto que Ele tem para a sua vida. Tópico 2. Abraão enfrenta escassez em Canaã. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, mas isso não impediu que ele enfrentasse problemas e provações. A primeira provação foi ter que deixar sua terra, sua parentela e seus amigos. A segunda era a esterilidade de sua esposa e a fome na terra. O crente fiel também enfrenta crises e provações. O Senhor estava treinando seu servo. Devido à fome, Abraão tomou a decisão de ir para o Egito. A fartura que existia no Egito era semelhante à fartura do mundo, ilusória. No Egito, por pouco não perdeu sua esposa, pois com medo mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Em nossa jornada também somos passíveis de cometer erros, mas não temos mais prazer no pecado. Quando erramos, só nos resta uma alternativa: arrependê-nos e confessarmos o nosso pecado e pedir perdão a Deus. 1 João 1,9. Deus não desistiu do seu plano para com Abraão. O Senhor não desiste de você, ainda que tenha cometido alguns erros, como Abraão. Então veja só que Abraão enfrentou diversos problemas. Deus provou Abraão. Vamos ver aí que Abraão passou por dificuldades. Imagine, Deus chama Abraão da sua terra, Ur dos Caldeus, leva-o para Canaã, chega em Canaã, agora cadê? Fome na terra. Deus disse que vai dar filhos para Abraão, cadê? Sua esposa é estéril. Olha só. Então Abraão passa por dificuldades. Quando Abraão vê que vai passar fome, o que ele pensa? Bom, eu vou para o lugar onde tem comida, eu não posso morrer de fome. Ele poderia ficar ali e esperar que Deus trouxesse a provisão. Mas ele achou melhor descer ao Egito, porque sabia que lá existia comida. Veja só. Ele errou? Errou. Poderia ter ficado e Deus mandaria provisão. Mas ele fez o que qualquer pessoa faria. Então, com fome, ele procurou onde tinha comida. Então ele sai aí, nessa hora, do projeto de Deus, que vai para o seu próprio projeto. Ele está agora sem Deus, porque ele não consulta Deus. E ele faz o quê? Para adquirir comida, para viver tranquilo no Egito, agora sem Deus, porque ele estava fora agora, ele saiu fora do plano de Deus, ele sabia disso. O que ele faz? Ele mente, então ele usa as armas do lugar que ele está. Veja bem, na situação que ele está, ele mente. E ele consegue, através dessa mentira, ter riquezas materiais. Então ele estava no rumo do materialismo. Ele se deu bem? Se deu bem materialmente. Mas espiritualmente estava mal. E ele quase perde a sua esposa. O faraó já tinha tomado a sua mulher,
ela provavelmente estava no harém, sendo preparada já para ser esposa de Faraó. Então, quando está para acontecer isso, Deus entra então com a sua providência. Deus agora vai fazer alguma coisa para impedir aquela loucura. De repente, Sarai seria esposa de Faraó. Olha só. E a união que Deus queria entre Abraão e Sarai, para deles cumprir então o seu projeto, né? Nascer Isaac, de Isaac nascer então Jacó, daí vem Israel, até chegar a Jesus. Então, para não acontecer esse plano ser frustrado, então Deus entra com a sua providência. Deus então manda as maldições e Faraó percebe: eu tenho que deixar essa mulher embora. Então ele chama Abraão e fica até zangado com Abraão. Mas Abraão já tinha agora enriquecido, porque por causa da sua mulher, Faraó já tinha dado para ele riquezas. E ele sai então com riquezas do Egito e vai de novo fazer parte do plano de Deus, morar na terra que Deus programou para ele morar. Agora ele está bem materialmente e agora ele está bem espiritualmente. Veja bem que Abraão, mesmo saindo do caminho que Deus designou para ele, mesmo assim, Deus estava lá, e mesmo sem ele saber, ele perdeu a comunhão com Deus, mas Deus estava ali. E Deus fez de tudo então para que ele voltasse ao projeto original. Então Deus não nos deixa por causa de uma burrice nossa, porque nós nos desviamos do caminho que Ele tinha colocado a gente. Ele não nos deixa, Ele entra com a sua providência e nos traz de volta. Acredite nisso. Você pode estar na situação que for, você saiu do plano de Deus, mas saiba que Deus ainda continua aí com você, esperando, fazendo de tudo para você sair daí e voltar para o plano original. Basta você se entregar a Deus, basta você confiar em Deus, e Deus então te traz de volta, e você vai seguir o caminho correto, o caminho que Deus quer que você siga. Glória a Deus. Então a saída sempre o que é? Se arrependa do seu pecado, peça perdão a Deus e peça a orientação de Deus, peça para Deus conduzir você, e Ele vai conduzir para o caminho certo. Sempre o caminho certo é Jesus Cristo. Então Deus tem um plano na sua vida, deixa que Ele conduza você dentro desse plano. Tópico 3, Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Deus havia prometido que Abraão teria uma família numerosa, porém ele estava já com quase 100 anos e não tinha herdeiros. Esperar o tempo de Deus nem sempre é fácil. As Escrituras Sagradas afirmam que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Provérbios 13, 12. Quando todas as possibilidades humanas se esgotaram na vida de Abraão e Sara, Deus operou um milagre. Sara ficou grávida e logo após Isaac nasceu. Isso nos mostra que para nosso Deus não existe impossível. Ele é fiel. Veja bem que Abraão tem então uma esposa estéril, não pode ter filhos. E aí ele vai esperar, mas num dado momento, Abraão fraqueja na sua fé. E ele escolhe então o que Sara lhe propõe. Sara lhe propõe que ele deveria então arranjar um filho com a escrava que ele trouxe do Egito. Olha só, a ida de Abraão ao Egito fez o quê? Abraão mentiu, quase perde a sua esposa e ainda pega uma parte do Egito e leva junto. Servos e servas. Além do gado, ele levou servos e servas com ele. Entre essas servas estava o quê? Agar. E então Sara oferece para ele uma saída, uma sugestão, dá para ele, e ele aceita. Provavelmente interessado na escrava, que era bonita, era jovem. E ele aceita essa saída. Ele segue o quê? Os rumos das pessoas que não são crentes. Ele segue as orientações do mundo. Ele se adapta a um plano do mundo e não de Deus. Ele sai fora do plano de Deus. Então, novamente, Abraão sai desse plano original de Deus, arranja um filho com a escrava Agar, daí nasce Ismael, que são hoje os árabes. E esse povo se torna inimigos, né, do povo de Israel, que são descendentes de Isaac. Então, olha só.
Agora, Deus precisa trazer de volta Abraão para o seu plano original. Então Deus faz novamente promessa para ele, diz que ele vai ser pai de nações, de multidões, e é com Sara. Agora ele muda o nome de Sarai para Sara, muda o nome de Abrão para Abraão. Agora Abraão não é mais um homem que não tem filhos com a sua esposa. Ele agora será pai de nações, pai de multidões. Sarai não é mais uma mulher estéril, agora é Sara, uma mulher que gera filhos, que dá filhos a Abraão. Então numerosa será essa nação que sai daí de Abraão e Sara, que são hoje o quê? Os judeus. E desse povo é que nasceu Jesus. Então as promessas se cumprem. Abraão já tinha 25 anos que ele ouviu essa promessa de Deus e nada da promessa aparecer. Perdeu a paciência, arranjou um filho com a escrava Agar, mas agora então com quase 100 anos ele ouve novamente a promessa de Deus, ele acredita, e com 100 anos, Sara, sua esposa, 90 anos, eles têm então um filho de alegria, filho de sorriso, que é Isaque. Então a promessa se cumpre na vida de Abraão. Ele acreditou, confiou em Deus e recebeu a promessa. Ele agora está de volta ao plano original de Deus.